Então, em Juízes 13, como lemos aí, de 1 a 5, fala sobre, né, a informação que o Senhor passa para a mãe de Sansão, que era para ela não beber bebida forte, não comer coisa imunda, que o filho ia ser escolhido, consagrado desde o seu ventre. E aí ela foi para o seu marido, né, informá-lo, né, do que tinha acontecido, de que um homem semelhante a um anjo, né, que era realmente o Senhor, que tinha ido falar com ela a respeito desse poder que ele ia estar liberando para que ela gerasse uma criança. E aí seu marido, né, Manoá, ele teve uma certa incerteza do que estava acontecendo, ele pediu uma confirmação ao Senhor e o Senhor foi lá e direcionou também, né, a ele tudo que ele havia falado para a mãe de Sansão. Então, passaram-se os meses, ela concebeu, teve o nascimento de Sansão, e ali o Senhor já, desde então, liberou o Espírito Santo para que tomasse posse da vida dele, né? E vamos dar andamento na história. Em Juízes 14, nós vamos falar já do casamento de Sansão, né? Quer dizer, ele nasceu, teve a sua continuidade ali, sua criação, mas aí já pula para o casamento, que fala assim, o casamento de Sansão. Desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse, vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhes disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vais tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Então, os pais de Sansão, né, eles ali vão orientá-lo. Nossa, mas tem tanta menina, tanta jovem que você poderia pegar no meio do nosso povo, você quer pegar logo do filisteu. Os filisteus eram aqueles que oprimiam, né, o povo de Israel. Então teve aí esse processo do casamento de Sansão, ele foi festejar juntamente com os filisteus, na brincadeira ele quis fazer uma gracinha, jogou ali um enigma, né, uma charadinha para que os filisteus pudessem, né, participar com ele dessa brincadeirinha, ele achando que ele saía na vantagem. Aí fez lá uma proposta de dar umas peças de roupa para os 30 pagrinhos, e se ele ganhasse, ele ficaria com as 30, né? Mas aí os filisteus persuadiram a esposa dele para que ela contasse o enigma, e aí ela teve que contar, porque ela praticamente foi ameaçada. Então ele acabou perdendo, tendo que dar essas vestes lá para os pagrinhos, matou algumas pessoas em um outro arraial lá para poder cumprir o trato deles lá. Mas nisso ele ficou muito triste, foi para casa dele. Depois, quando voltou, o pai da esposa dele já tinha dado ela para outro homem, aí ele ficou com raiva, aí ele acabou fazendo uma outra ação lá, que ele pegou umas raposas, 300 raposas, amarrou uma na outra e jogou lá no arraial dos filisteus, acabando, né, com grande parte lá da cidade. Só que aí alguns dos filisteus retomaram a casa do sogro dele, mataram o sogro e a essa esposa dele. Teve um outro evento também no qual ele sobe a Gaza, dorme com a prostituta e aí arruma umas confusões lá, depois pega com a queixada do jumento, mata 1000 homens, né, dos filisteus, e fica aquela guerra toda. Mas aí tem a outra história também, que ele vai e se afeiçoa a Dalila. Dalila é a grande conhecida como a mulher, né, de Sansão, porque na verdade a primeira mulher, ele nem chegou a consumar esse casamento, a prostituta ele somente ficou com ela por um período, mas teve a aproximação dele com Dalila, que também não era da mesma terra que ele, era da linhagem lá dos filisteus. Daí começando a história, né, dele com Dalila. Dalila, ela foi induzida, né, ou melhor, ela foi comprada
ela se vendeu, no caso, para os filisteus para passar em que consistia a força de Sansão. Na verdade, o que eu quero pegar com esse texto seria mais essa mensagem. Com quem você tem feito alianças? A quem você tem depositado os seus segredos, as suas intimidades? Para quem você tem aberto a porta do seu coração? O seu coração não é para ser aberto para qualquer pessoa. O seu coração é terra que ninguém pode pisar. Então começa aí a história de Sansão e Dalila. Ele conhece Dalila, se afeiçoa a ela, se casam lá e começa os filisteus a chantageá-la, a comprá-la, na verdade, e ela se vende por algumas moedas aí, mas coisa grande, não foi pouco dinheiro não. E ela, com aquela ambição, ela se vendeu mesmo e ficou insistentemente induzindo Sansão a falar o seu segredo, a contar em que consistia a sua força. E na verdade, Sansão estava caindo nessa armadilha, por quê? Porque ele foi uma pessoa na qual ele já tinha tido experiência no passado. A primeira mulher dele, ela declarou aos filisteus o enigma, né? O enigma que somente ele sabia. E aí ele foi prejudicado com isso. Então, era para ele ter aprendido com essa lição, na qual ele foi traído pela primeira esposa. Então, logo depois vem, né, a história de Sansão com Dalila, que ele se afeiçoou a ela. E aí, os filisteus, sabendo, né, que ele tinha essa mulher, foi até ela e ofereceu algumas moedas aí, para que um dinheiro forte, não foi moedinha não, pouca coisa não, foi bastante coisa. E aí ela, né, por interesse, ela se vendeu mesmo e ficou insistentemente querendo saber em que consistia a força de Sansão. Isso para passar para os filisteus, porque os filisteus, eles estavam intrigados, porque Sansão matou muita gente do povo dele. E eles queriam saber em que consistia aquela força, porque quando o Senhor se apoderava de Sansão, não tinha para ninguém, ele matava muita gente mesmo, né? Porque, na verdade, ele foi colocado como juiz ali para proteger mesmo o povo de Israel, e naquela época tinha essa marcação de território, essas guerras, mas o Sansão, ele não precisava tomar frotas e colocar pessoas à frente de batalha. Ele mesmo se garantia, porque a força consistia no Senhor. Só que ele não andava totalmente nos caminhos do Senhor, ele tinha os seus deslizes. Mesmo assim, teve os momentos em que Dalila foi insistentemente procurar descobrir o segredo dele para contar para os filisteus. Nisso, ele chegou a um certo momento em que ele acabou entregando mesmo em que consistia a força dele. Ele poderia ter evitado isso, porque desde que ele conheceu a primeira mulher, ele foi traído, né? Porque ela passou informações dele para os filisteus e ali ele teve um prejuízo. Então, ele já devia ter tomado como experiência, mas não. Tem pessoas que muitas das vezes apanham, sabe? Apanham da vida, tem aquelas coisas que vêm para poder te dar uma acordada, para poder abrir seus olhos, e a pessoa não aprende. Ela vai lá a primeira vez, cai, a segunda cai de novo. Dalila questionou ele várias vezes e ele foi caindo uma a uma. Quando foi na quarta vez, na qual ela insistentemente ficou assim, chorosa, você não me ama, você não me conta o seu segredo, e aí ele já estava cansado de tanta insistência dela, ele foi abrir o mesmo, qual era o segredo, né? E aí os filisteus vieram até ele, raparam sua cabeça e levaram ele preso. E teve um evento também, no qual eles faziam ele meio que de palhaço, né? Parecia uma arena e ele ficava ali naquele meio e os filisteus riam dele e debochavam, né? Porque os filisteus queriam era isso,
mostrar que eles que estavam no poder, mostrar que o povo de Israel não era ninguém, que o juiz, né, do povo estava ali fazendo o papel de palhaço, bobo da corte, digamos assim. Só que teve um determinado momento em que Sansão, ele coloca a cabeça para pensar um pouquinho e ele pede ao Senhor que retome essa força dele, e o Senhor, como Pai misericordioso, ele foi lá e concedeu. Foi aí em que ele pede a um menino que estava guiando pela mão, né, que o leve até as colunas dessa arena, desse templo lá. E aí, com a ajuda desse menino, muitas das vezes a gente também tem que entender que sempre tem alguém, por menor que seja, pode estar nos apoiando, nos ajudando. Temos que pensar sempre que nunca estamos sozinhos, nada é com nossas forças, sempre precisamos uns dos outros. Então ele, naquele momento, com os olhos que já haviam sido, né, rasgados, estourados, eles tiraram a visão de Sansão, né? Eu estou passando assim muito rápido essa relação da história, porque para também não me demorar mais, porque se você pegar em Juízes 13, você vai ler até o 17 ali, tem essa história de Sansão que resumidamente eu estou falando aqui, mas você pode pegar a sua Bíblia, ler com detalhes, né, e ver como é que foi realmente essa história. Eu estou pegando alguns pontos para poder tentar expor para vocês o que foi deixado para nós para saber, porque geralmente a gente pensa, é forte, é poderoso, ele era como se fosse um presidente, né, nos dias de hoje, mas que ele era o juiz, mas ele não agia a favor totalmente do povo. Muitas das vezes ele ia pela própria vaidade, pela própria razão, e muitas das vezes